Fala galera, tudo bem com vocês? Bom galera, o vídeo de hoje é para complementar o último vídeo que eu fiz aqui no canal. Quem não viu, tá aqui no card, que eu mostrei um pouquinho sobre ajuste de altímetro. Mostrei lá na prática, a gente colocando no avião o QNH, o QNE e até uma tentativa de colocar o QFE, que é o ajuste a zero. Se não viu, clica aí para conferir. E nesse vídeo, algumas pessoas ficaram com dúvida em quando fazer as mudanças, quando mudar de QNH para QNE, o que é altitude de transição, o que é nível de transição, e inclusive o próprio Danilo Antônio. Inclusive, Danilo, pedi desculpa para você de novo, porque no último vídeo eu te chamei de Danilo Augusto, desculpa, vou me redimir aqui, Danilo Antônio. Ele também voltou a questionar quando que a gente faz essas mudanças no altímetro. Algumas outras pessoas também ficaram com essa dúvida, então estou eu aqui para responder. Bom galera, tudo que eu estou falando aqui está no AIP Brasil, está lá na seção En Route 1.7-1, que trata exatamente sobre isso, sobre os ajustes de altímetro. Então galera, começando pelo nosso QNH. QNH é aquele nosso ajuste de altímetro que a gente vai fazer antes de decolar. Ou a gente vai pegar no ATIS, ou a gente vai pegar no METAR, ou o solo vai passar para a gente, ou digamos que a gente está num aeródromo que não é controlado, não tem uma estação meteorológica, porém a gente sabe a elevação da pista. Então a gente vai lá no nosso altímetro e seta o QNH para que a gente consiga ler no altímetro a elevação da pista. Então beleza galera, ajustei o meu altímetro, está lá com o ajuste QNH, estou pronto para decolar, porém vou fazer um voo que eu planejei fazer o voo no nível 070. E repara que eu falei nível 070. Por quê? Porque então eu vou estar voando no nível de voo 070. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu altímetro vai estar ajustado em QNE. Por quê? Porque QNE é o que vai me dar o 1013, aquele ajuste padrão, e a partir de então eu vou estar voando nível de voo. Quando eu estou voando QNH, eu estou voando altitude. Estou voando 5.000 pés, 6.000 pés, por exemplo, e assim por diante. A partir do momento que eu mudo para QNE, eu estou voando nível de voo 070, 080 e assim por diante. E aí, aquela história que eu falei para vocês, se todo mundo ao meu redor estiver voando também em QNE, em nível de voo, a diferença entre o ajuste padrão 1013 para o ajuste que seria o correto, né, corrigido para a atmosfera que tiver naquele momento, essa defasagem vai ser uma para mim, mas vai ser a mesma para todo mundo. Então, se eu estou defasado, digamos, 200 pés, as aeronaves que estiverem voando 1013 também vão estar ajustadas também, vão estar com essa defasagem também de 200 pés, então vai estar todo mundo mantendo a mesma altitude. E aí que vem a pergunta, galera, quando que eu vou mudar? A partir de quando que eu vou deixar de voar altitude para começar a voar nível de voo? Quando que eu vou deixar de voar QNH para voar QNE? Em termos práticos, quando que eu vou mudar meu ajuste de altímetro para 1013? A gente faz isso na nossa altitude de transição. Tá, beleza, mas como que eu sei qual que é a minha altitude de transição? Bom, aí você vai ter que consultar a carta. Por quê? O AIP está falando aqui pra gente. A altitude de transição de cada aeródromo é constante das cartas de aproximação por instrumento e ou de cartas de subida por instrumentos, as CIDs, ou as IACs e as CIDs. Então, para exemplificar, galera, eu peguei aqui a carta de Congonhas, de São Paulo, a CID PORB Ono Bravo, só para mostrar para vocês, aqui no cantinho superior esquerdo a gente tem a TA, Transition Altitude, 8.000 pés. Então, digamos que eu estou decolando de Congonhas, por exemplo, vou fazer um voo aí no nível 300. Então, eu sei que quando eu passar 8.000 pés, cruzar 8.000 pés, eu vou ajustar meu altímetro de QNH para QNE. E a partir de então eu estou voando nível de voo. Calma galera, eu sei que vocês já estão me xingando porque eu comecei falando de Jundiaí, aí eu li lá no AIP Brasil que as altitudes de transição estão constando ou na CID ou na IAC, só que um monte de aeroporto, por exemplo, não tem CID, não tem IAC, não tem sequer auxílios para o instrumento para ter uma CID ou uma IAC, como é o caso de Jundiaí, por exemplo. E aí você vai me perguntar, como que eu faço para descobrir qual que é a altitude de transição desses aeroportos, desses aeródromos que não tem auxílio para o instrumento, não tem CID, não tem AC, não tem nenhuma altitude de transição publicada? Então, para responder isso, que é provavelmente o motivo que você está aqui nesse vídeo, eu vou usar a ICA 112 Regras do Ar, mais especificamente o item 5.4.1, que trata exatamente sobre níveis de cruzeiro. E aqui ele diz para a gente: exceto quando autorizado pelo órgão ATC, os voos VFR em nível de cruzeiro, quando realizados acima de 900 metros, 3.000 pés, em relação ao solo ou à água, ou seja, a altura, serão efetuados em um nível apropriado à rota, de acordo com a tabela de níveis de cruzeiro em função do rumo magnético constante no anexo ECO, ou seja, tabela de níveis de cruzeiro. Então, galera, aqui já responde essa pergunta pra gente. Digamos que a gente está decolando de Jundiaí, quando a gente passar 3.000 pés acima da elevação, acima do solo, a gente passa a voar nível de voo.
Então, Jundiaí, considerando aí 2.500 pés, a partir de 5.500 pés, 3.000 pés acima, a gente já passa a voar nível de voo e aí a gente ajusta o nosso altímetro para QNE. Então, beleza, galera? Entendendo quando que a gente faz a mudança de QNH para QNE? Tranquilo, né? Mas agora, e o sentido contrário? Estamos lá voando nível de voo e queremos descer, quando que a gente muda de QNE para QNH? É na mesma altitude de transição? Não, galera. Aí que entra o nível de transição. Então, se a gente está subindo, na hora que a gente está subindo, a gente está voando altitude, na hora que a gente cruza a altitude de transição, a gente passa a voar nível. Na hora que a gente está voando nível e a gente está descendo, na hora que a gente passa o nível de transição, a gente passa a voar altitude. E, para falar para vocês, por curiosidade, essa camada é a camada de transição, entre o nível de transmissão e a altitude de transição. E aí você vai me xingar de novo, porque eu acabei de falar que nível de transição não é a mesma coisa que altitude de transição. Inclusive, entre elas existe a camada de transição. Então, a altitude de transição ou está publicada em algum lugar, ou são 3.000 pés acima do solo. E o nível de transição? Como que a gente vai calcular isso? Bom, para responder essa pergunta, vou recorrer de novo ao AIP Brasil, que diz: o nível de transição será definido pelo órgão de controle de tráfego aéreo ou pelo piloto, quando apenas for prestado o serviço de informação de voo. E aí ele dá uma tabelinha pra gente, que é o que a gente tem que usar para calcular. Essa tabelinha é baseada no QNH no momento que a gente estiver fazendo nosso voo. Por quê? Conforme, dependendo do ajuste de QNH, nossa altitude de transição vai ser uma, nosso nível de transição vai ser um ou vai ser outro. E a regrinha básica simples para exemplificar para vocês é o quê? É a regra do 1013, o ajuste padrão. Então, se o QNH tiver ajustado mais do que 1013, for mais do que 1013, naquele dia, naquele local que você estiver pousando, o seu nível de transição vai ser 500 pés acima da altitude de transição. A altitude de transição, que vocês já sabem, está publicada em algum lugar. Se o seu QNH for menor do que 1013, então digamos aí que for 1012, aí o seu nível de transição vai ser 1.000 pés acima da sua altitude de transição, que está publicado em algum lugar. Então, usando o exemplo de Congonhas de novo para vocês, que a gente viu que a altitude de transição é 8.000 pés, digamos que a gente está descendo para pouso em Congonhas e digamos que o QNH no dia aí esteja 1.014. Nosso nível de transição nesse caso vai ser 8.500 pés. Agora, digamos que a gente esteja descendo para Congonhas também, altitude de transição 8.000 pés, mas o ajuste de altímetro esteja 1.009, por exemplo. Aí o nível de transição vai ser 9.000 pés, 1.000 pés acima da altitude de transição. E isso, claro, se o órgão de controle não passar nada diferente para a gente. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham complementado de fato o vídeo da semana passada. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aí embaixo. Se precisar de alguma explicação adicional, deixe um comentário aí embaixo que eu tento explicar para todo mundo. E, se preciso for, gravo mais um vídeo para vocês. Beleza? Ah, não esquece daquele joinha bacana e, se não forem inscritos ainda, não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu, galera! Até mais!